Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero comentar sobre os autores de duas das pequenas cartas do Novo Testamento. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 1006 e a nova pergunta do dia. Mas vamos começar com Tiago. O autor do livro de Tiago não se identificou como apóstolo ou presbítero, como alguns dos autores de outros livros do Novo Testamento. Ele não apresentou sua linhagem, como alguns dos profetas do Antigo Testamento fizeram. Ele simplesmente se descreveu como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1. O autor da pequena carta de Judas se identificou em termos parecidos. Ele disse em Judas, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Obviamente, esses dois autores foram conhecidos e respeitados pelos destinatários das suas epístolas. Embora não tenhamos provas absolutas, tradições antigas aceitas por muitos estudiosos identificam esses autores como dois dos 4 irmãos de Jesus, citado em Mateus, no texto que relata as perguntas de pessoas em Nazaré, Mateus 13, versículo 55, onde diz: Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então, muitos acreditam que é o mesmo Tiago e Judas, mencionado aqui, que escreveram essas duas epístolas. E se esse entendimento tradicional for correto, esses autores revelam sua humildade. Eles não se identificaram como irmãos do Filho de Deus, homens criados na mesma casa de Jesus. Eles se descreveram como servos de Jesus, sem poder provar que fossem os mesmos chamados de Tiago e Judas pelos vizinhos da família. Ainda nós percebemos a humildade desses autores pela escolha de uma palavra. Tiago e Judas se descrevem como servos de Jesus. A tradução da palavra grega doulos, que significa escravo. Apresentações de autores nos nossos dias frequentemente enfatizam a importância da pessoa, citando suas realizações acadêmicas e profissionais. As palavras escritas ganham força por causa das qualificações do autor. Mas Tiago e Judas não se identificaram como homens importantes na igreja, muito menos como irmãos de Jesus. Eles se nomearam escravos do Senhor e apresentaram ensinamentos que vieram de Jesus, não da sua própria sabedoria humana. Paulo demonstrou a mesma atitude quando ele falou de todas as suas realizações religiosas e acadêmicas, uma lista impressionante, mas disse que era tudo como perda e lixo. Ele disse em Filipenses capítulo 3, começando no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Que nós aprendamos a servir a Deus com a mesma humildade, pois nós também somos apenas escravos do Senhor Jesus. A pergunta 1006 vem da história do livro de Gênesis. Organize os seguintes filhos de Jacó na ordem de nascimento: Judá, Levi, Ruben e José. E a sequência certa: Ruben, Levi, Judá e José.
Essa sequência do nascimento fica evidente em Gênesis capítulo 49, onde Jacó abençoa seus filhos e fala na ordem de idade. A resposta certa: Rubem, Levi, Judá e José. Pergunta 1007. Qual foi a reação dos discípulos ao verem as ondas encherem o barco durante a tempestade? Alternativas. A. Continuaram navegando. B. Ficaram apavorados e acordaram Jesus. C. Lançaram âncoras. Verifique sua resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Se grandes servos na igreja primitiva, até irmãos de Jesus, se descreveram como escravos do Senhor, nós devemos ter a mesma humildade e entender nossa posição diante do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.